Hoje é o dia da criatividade e da inovação. Mas, afinal, o que é isso de criatividade e de inovação? Bom, podemos dizer que a inovação corresponde a implementar novos procedimentos dentro de uma organização ou a lançar novos produtos no mercado. Lançar novos produtos no mercado, por exemplo, pode permitir a uma empresa aumentar as suas vendas, os seus lucros e, assim, remunerar melhor os seus acionistas, mas também pagar melhor aos seus trabalhadores e gerar mais emprego, contribuindo para o bem-estar de uma nação. Desta forma, torna-se claro que as organizações e os países têm vantagens em inovarem. Isto significa que é importante, então, tentar percebermos o que é que faz com que umas empresas sejam mais inovadoras que outras ou, de outra forma, perceber o que é que está por trás da inovação. Para podermos inovar, nós precisamos de, por exemplo, trabalhadores criativos, isto é, de trabalhadores que deem ideias para novas rotinas ou produtos que venham a ter valor para uma organização. Ora, é importante notar que a criatividade e a inovação não são apenas importantes para as organizações privadas, isto é, para as empresas. Também são importantes para as organizações públicas. Nestas, há cada vez mais pressão para a melhoria do serviço que prestam aos cidadãos e a criatividade pode ajudar na realização deste objetivo. Contudo, a criatividade nas organizações públicas enfrenta muitos obstáculos, tais como estruturas burocráticas centralizadas que não incentivam os trabalhadores a serem criativos e, em particular, a serem radicalmente criativos. A criatividade radical é aquela em que as pessoas geram ideias que trazem mudanças profundas às práticas e serviços de uma organização. Num estudo em que colaborei com a professora Isabel Dimas e um aluno de doutoramento, Avilton Júnior, e que foi publicado numa revista de referência internacional, procurámos entender como ultrapassar as barreiras à criatividade radical no setor público. Os resultados do estudo indicam que líderes que confiam nas suas equipas acabam por ter trabalhadores com maiores índices de criatividade radical. Quando os líderes confiam nas suas equipas, tendem a atribuir tarefas mais desafiantes aos seus trabalhadores e a criar um ambiente de trabalho mais positivo. Isso gera as condições ideais para que as equipas se sintam motivadas e criativas. Essa confiança depositada pelo líder na sua equipa também reforça a percepção da equipa de que a organização valoriza a inovação, o que, por sua vez, também contribui para a criatividade radical. Finalmente, verificamos ainda que o efeito positivo da confiança do líder na criatividade radical das equipas se torna mais forte quando as equipas sentem um clima colaborativo dentro das mesmas. Em resumo, num setor que enfrenta tantos desafios, este estudo mostra que há algo aparentemente simples, mas poderoso, a confiança do líder na sua equipa, para estimular a criatividade radical. Vivemos num tempo em que a palavra inovação se tornou quase um mantra. Mas afinal, o que é inovação? Como acabamos de ver pela apresentação anterior, inovar não é apenas ter uma ideia brilhante. É conseguir transformar essa ideia em algo com valor, em produtos, em serviços, soluções que melhoram a nossa vida, que movem a economia, que criam futuro. É desafiar o status quo, encontrar novas formas de resolver problemas antigos e gerar progresso. Querem um bom exemplo? Um exemplo que todos conhecemos. Em 2007, a Netflix lança o video streaming e introduz várias inovações ao mesmo tempo. Uma inovação de produto, com um serviço totalmente novo. Uma inovação de processo, ao substituir o envio de DVDs, geralmente já por correio, pela distribuição online. E uma inovação de mercado, ao introduzir uma nova forma de distribuição, eliminando a necessidade de nós irmos à loja do bairro alugar o filme. A inovação é o motor do desenvolvimento económico. Está no centro de todas as grandes transformações que moldaram a nossa história. Sem ela, não teríamos muitos dos avanços que hoje consideramos indispensáveis. Como o nosso exemplo, a qualidade de vida que a Netflix nos deu, a inovação tem um impacto profundo na economia. Não só melhora a produtividade e cria novos produtos e serviços, mas atenção, também destrói outros. A Netflix, por exemplo, o nosso exemplo, não é? Acabou com o mercado de aluguer de DVDs. Como transforma setores inteiros, abre mercados ao mundo e muda a forma como vivemos e trabalhamos.
Mas, isto é muito importante, nem todas as inovações são iguais. Algumas são incrementais, pequenas melhorias que vão sendo introduzidas de forma contínua. Foi basicamente o que a Netflix fez. Outras são radicais, mudam tudo de uma vez. E essas inovações radicais, que têm maior impacto económico, não acontecem de forma contínua e previsível. Elas avançam por ciclos. No início de uma revolução tecnológica, há um verdadeiro boom. Muitas novas empresas, ideias em ebulição, crescimento acelerado. É o que os economistas chamam de destruição criativa. O velho dá lugar ao novo, um ambiente de grande dinamismo. A economia acelera. Mas, depois, o ritmo abranda. Numa curva descendente, a tecnologia estabiliza, as oportunidades de inovação diminuem e o mercado começa a concentrar-se em poucas grandes empresas. Como vemos hoje as grandes plataformas, Facebook, Google. As startups têm mais dificuldade em entrar e sobreviver. A economia perde fogo. Foi isso que vimos acontecer com a revolução das tecnologias de informação e comunicação, chamadas TIC. E antes disso, o vapor, a eletricidade. Durante os anos 80 e 90, houve um forte crescimento económico, com muitas empresas a aproveitarem as novas oportunidades tecnológicas. Mas a partir dos anos 2000, esse dinamismo começou a desaparecer. Menos entrada de novas empresas, mais barreiras, menos mobilidade no mercado. É aqui que entram os resultados da investigação que tenho vindo a desenvolver. Nos meus trabalhos mais recentes, com os meus coautores Ernesto Nieto Carrilho e Paulino Teixeira, procurei perceber como estas mudanças se manifestam no mundo real e, em particular, na economia portuguesa. No primeiro estudo, Industrial Dynamics in the ICT Technological Paradigm, analisámos mais de 40 anos de dados sobre empresas em Portugal para perceber como a revolução das TIC influenciou a dinâmica industrial. Os resultados são claros. Nos anos 80 e 90 vivemos um momento de grande dinamismo. Muitas novas empresas, inovação em alta e um forte efeito de tal destruição criativa. A partir de 2003 há uma viragem. A entrada de novas empresas diminui, o risco de falência aumenta e o mercado torna-se menos competitivo. Ou seja, parece que o potencial transformador das TICs foi-se esgotando. A inovação deixou de ser um processo espontâneo e passou a enfrentar obstáculos, com maiores barreiras à entrada e mais dificuldade de sobreviver, mesmo para as empresas com um bom desempenho económico. O segundo estudo, também com os mesmos coautores, The Paradox of Schumpeterian Competition, fomos mais fundo. Quisemos perceber o que acontece à concorrência quando uma revolução tecnológica entra na sua fase de maturidade. E o que encontramos foi um paradoxo. No início, as empresas que crescem são as mais produtivas, ou seja, há uma lógica de mérito. Mas com o tempo, o mercado começa a premiar não quem inova, mas quem já está no topo. A concentração cresce, a concorrência diminui e as empresas líderes passam a proteger o seu lugar, mais com o poder de mercado do que com a inovação. Chamamos a isto concentração não schumpeteriana, quando o crescimento das empresas já não vem da inovação, mas da capacidade de bloquear os outros. Este padrão tem implicações importantes. A economia perde dinamismo, a produtividade estagna e os incentivos à inovação enfraquecem. Exatamente o oposto do que esperamos de um mercado saudável. Se queremos voltar a ter uma economia vibrante e inovadora, precisamos de mais do que boas ideias. Precisamos de um ambiente que as permita crescer. E isso passa por compreender estes ciclos e por criar condições para que a próxima vaga de inovação radical possa mesmo acontecer. Será que essa inovação tecnológica já está aí ao virar da esquina?